Muito boa tarde a todos. Chamo-me Paulo Oliveira e em conjunto com o Ricardo Figueira vamos apresentar as principais novidades da versão 2022. Neste webinar irei abordar as novidades mais importantes dos programas da área das estruturas, da térmica para habitação e estudo luminotécnico. O Ricardo Figueira irá abordar as áreas de arquitetura, da térmica para comércio e serviços e medições e orçamentos. Vou dar então agora início à apresentação das novidades relacionadas com a área das estruturas. Relembro que estas novidades dizem respeito aos patches A, B e C, que foram as atualizações que saíram até agora relativas à versão 2022. Todas as novidades encontram-se descritas na nossa página web em topinformatica.pt. No programa CIPCAD vai passar a ser possível importar vigas incluídas no projeto BIM quando contam com uma definição paramétrica correta no ficheiro IFC, ou seja, perfil mais extrusão ou perfil mais faces. Poderá importar vigas do nosso modelador CIP Architecture, assim como de outros modeladores BIM. Na janela de edição dos muros de betão armado, é possível também definir de forma específica e particular para cada muro as características geométricas da viga de coroamento ou de selecionar sem viga de coroamento, existindo na mesma a hipótese anterior de assumir as características gerais definidas no menu Dados Gerais, Opções de vigas, através do comando de armadura de vigas embebidas nos muros e de vigas de coroamento. Ainda na janela de edição de muros de betão armado, existe agora uma nova opção que permite definir em plantas onde não se deve interromper a armadura do muro. Assim, com esta opção, a armadura dos muros já não é interrompida em todas as plantas. O utilizador pode indicar em que plantas pretende que a armadura seja contínua, tornando-se assim bastante útil esta opção. Também nesta versão, em entrada de pilares, no menu Pilares, Paredes e Arranques, surge agora um novo comando de nome Filtrar. Este comando permite selecionar os pilares, paredes e arranques segundo o grupo inicial ou final, ficando só visíveis os pilares que tiverem esses requisitos, permitindo posteriormente utilizar as outras ferramentas do menu e aplicar diretamente sobre os mesmos. Isto torna-se útil, especialmente em obras com uma grande quantidade de pilares, pois assim não se corre o risco de engano ao atribuir uma propriedade a um pilar. Outra novidade diz respeito ao introduzir cabos de pós-tensionamento. Agora é permitido fazê-lo em qualquer direção, embora se mantenha como direções recomendadas a direção das armaduras da laje. De qualquer forma, ao introduzir os cabos, visualiza-se uma linha de cor azul se a direção coincide com as armaduras da laje e verde nas outras direções. Também nesta versão, em todos os programas que trabalhem com diagramas de isovalores, foi adicionada uma nova paleta de cores já existentes. Nas 3 paletas de cores, agora também é possível selecionar o modo de desenho com cores em degradê ou escalonadas. Para além disso, anteriormente todos os programas da CIP partilhavam a mesma configuração dos diagramas de isovalores e cor de fundo do ecrã. A partir desta versão, a configuração de cada programa é independente. Ao nível do tempo gasto no cálculo da estrutura, no CIPCAD, foi modificado o processo de dimensionamento dos pórticos para aproveitar melhor os processadores disponíveis. A otimização do tempo de cálculo, comparativamente a versões anteriores, resulta numa diminuição entre 30% a 65%. Esta poupança de tempo depende do tipo de obra, nomeadamente na quantidade de vigas. Relativamente aos programas CIP Connect Steel e StrueBeam Steel, programas que permitem o cálculo e parametrização de ligações metálicas, nesta versão foi implementada uma série de ferramentas para permitir ao utilizador
guardar as ligações e aplicá-las depois a outros nós da mesma obra ou de outras obras. Em importar da biblioteca, o utilizador pode importar a lista de operações de uma ligação da biblioteca. Ao importar, se a disposição de perfis não for idêntica à guardada na ligação, será solicitado ao utilizador que estabeleça a relação entre os perfis da ligação da biblioteca com os perfis do nó atual, que é o que estamos a ver aqui agora neste momento. Importamos uma ligação da biblioteca, essa ligação já foi previamente exportada de uma outra obra, e portanto, ou desta mesma obra, e portanto podemos fazer isso. Estamos a ver agora neste momento o comando exportar para a biblioteca, que permite exportar uma determinada ligação indicando o nome. E depois podemos consultar a nossa biblioteca de ligações. Esta biblioteca é do próprio utilizador. O comando biblioteca ligações mostra as ligações guardadas na biblioteca e permite depois também exportar para o disco, como estão a ver agora no ecrã, essas mesmas ligações para mais tarde poder ser utilizado em outras obras. Nesta versão também foram implementadas diversas normas para o cálculo e verificação de ligações, nomeadamente a norma brasileira, a ABNT-NBR 8800, a norma americana, a ISC 360, uma norma também do Reino Unido, a BS 5950, e o novo Código Estrutural de Espanha. Com a implementação destas normas, acrescentaram-se as bibliotecas que incluem os materiais, perfis e parafusos de uso típico nestes respectivos países. Outra também novidade ou melhoria que estes programas tiveram, quer o CIPConnect, quer o Strubim Steel, tem a diz respeito nos diálogos para editar dados de materiais de perfis, chapas, parafusos e elétrodos, agora incluem a opção gravar como opções por defeito. Assim que for guardada, cada nova operação será criada com estes dados por defeito. Esta opção permite preencher automaticamente dados que são frequentemente comuns a uma ligação a um projeto, sem ter que os definir de cada vez. Relativamente às ferramentas para a modulação de uma ligação, foi implementada uma ferramenta específica para acrescentar rigidificadores aos perfis duplos das secções T e U. Esta operação acrescenta os rigidificadores e as suas soldaduras a um perfil, numa posição relativa aos bounds do outro perfil, e em relação ao sistema de referência local do perfil. Estão incluídas opções para selecionar o lado, inclinação, dimensões, entre outras. Também o comando ajustar perfil possui agora duas novas opções, que é para ajustar o perfil à chapa à face mais próxima ou à face mais afastada de perfis. Em versões anteriores era necessário selecionar a parte do perfil à qual desejávamos ajustar ou unir. Com as novas opções implementadas, o programa detecta a face automaticamente. Também nestes programas foram implementadas otimizações no processo de cálculo das ligações. Com estas otimizações, o tempo de cálculo foi reduzido em cerca de 30% de acordo com os testes realizados. Relativamente à saída de resultados, foi implementada a listagem resumo da ligação. Nesta listagem podem-se apresentar de forma resumida os componentes da ligação, as cargas dos perfis, ou as verificações de perfis, placas, cordões de soldadura em ângulo, parafusos, como estão aqui a visualizar. A partir também do botãozinho de listagens, tal ícone na impressora, na janela principal do programa CIPConnect Steel, também se poderá gerar a listagem com o resumo dos nós selecionados pelo utilizador. Relativamente só a novidades do CIPConnect Steel, em versões anteriores, o programa gerava automaticamente os nós, quando se criava a obra através da importação de uma estrutura em IFC. Nesta versão, foi implementada a gestão de nós a partir da vista 3D da estrutura. Na barra superior foram adicionadas as ferramentas para criar, editar e eliminar o nó, bem como editar a ligação selecionada na vista 3D e consultar as verificações. Na janela inferior, visualiza-se a vista 3D do nó, e na janela à direita, no caso da estrutura ter sido importada, visualiza-se a respectiva estrutura. Os nós da lista da esquerda são geridos a partir da barra de ferramentas imediatamente superior, que estão a visualizar agora neste momento. Foram implementadas também opções para a visualização da estrutura e das ligações na vista 3D. Estas opções permitem representar
os perfis desenhando o seu eixo ou desenhando o modelo 3D, incluindo uma opção para desenhar as ligações definidas. Para além disso, foi incluída a gestão de visualização dos diferentes ficheiros do modelo BIM. Portanto, e ativando a arquitetura, visualiza-se também o modelo BIM da arquitetura. Por fim, na exportação para o BIM Server Center, através do comando partilhar, foi implementada a opção exportar vista 3D dos resultados de verificação no respectivo diálogo. Ao exportar com esta opção ativa, será gerada uma vista 3D na qual os elementos são coloridos de acordo com o seu coeficiente de aproveitamento. Tem a ver com o coeficiente obtido após o cálculo. Relativamente à térmica, nomeadamente no que diz respeito aos edifícios habitacionais, com a versão 2022, surge um novo programa, CIPTERM SCE-AB, que foi concebido para a avaliação do desempenho energético dos edifícios, cumprindo com os requisitos aplicáveis a edifícios de habitação, regulado pelo Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, SCE, com base no Decreto-Lei nº 101-D. 2020. Esta aplicação está integrada no fluxo de trabalho OpenBIM, através da plataforma BIM Server Center, portanto, e lá encontram disponível para descarga o respectivo programa. O próximo webinar a ser realizado será com o objetivo de mostrar em pormenor este programa, desenvolvendo para isso um exemplo prático. Por outro lado, o programa CIPTERM RH relativa à anterior legislação encontra-se disponível também para descarga unicamente na Store da plataforma BIM Server Center. Portanto, aqui estamos a ver o SCE-AB, o novo programa dentro da plataforma, e existe também dentro desta plataforma, se pesquisarmos por RH, o anterior programa disponível para descarga. Neste programa, nesta versão 2022, colocou-se um botão que permite exportar as obras deste programa para o novo programa CIPTERM SCE-AB. Que é o que vamos ver agora de seguida, esse tal botãozinho a indicar isso. De forma a permitir ao utilizador dar continuidade ao seu trabalho, exportando obras antigas, executadas ainda com o RH, e permitir abri-las com um novo programa de forma a aplicar a nova legislação. O Ricardo Figueira seguidamente abordará a térmica para edifícios comerciais e de serviços. Relativamente ao estudo luminotécnico necessário, estudo de acordo com o novo sistema de certificação energética para edifícios de comércio e serviços, e tendo em conta a nova legislação em vigor, foi necessário atualizar o programa CIPELUX-REX para o novo sistema de certificação energética dos edifícios, sendo assim o programa passa a chamar-se CIPELUX-SCE. Assim, nas verificações relativas ao sistema de certificação energética dos edifícios foram atualizados os valores dos requisitos de densidade de potência por 100 luxos e os valores do fator de controle por ocupação e disponibilidade de luz natural. Vou terminar assim a minha apresentação sobre as novidades mais importantes relativamente a estes programas, nestas áreas, até agora lançadas da versão 2022. Relembro que neste momento só falámos dos 3 primeiros patches que saíram, relativamente a 2022 A, B e C. Vou passar agora a palavra ao Ricardo Figueira para prosseguir com a apresentação e no final responderemos às perguntas feitas através do chat. Portanto, vou só agora aqui passar. Ora, boa tarde a todos. Penso que está tudo bem. Então vou dar continuidade à apresentação das novidades da versão 2022.
E vou começar agora por iniciar esta parte com a apresentação de algumas novidades que são comuns a vários programas. Eu vou apresentar aqui com o SIP Architecture, mas estas novidades aplicam-se a vários programas do fluxo de trabalho OpenBeam. E, portanto, vou começar então por falar aqui de algumas novidades relativas à modulação e à visualização em 3D dos nossos modelos. Portanto, foi adicionada aqui uma nova opção de volume de recorte que nos permite agora cortar através de um volume. Se ativarmos, é criado aqui um paralelogramo que depois devemos definir aqui um ponto central. Assim que definimos esse ponto central, passamos a visualizar agora aqui as setas e estas setas vão nos permitir aqui definir o local de corte onde nós queremos fazer. Nós podemos cortar aqui de um lado, por exemplo, aqui do outro, e através deste círculo aqui também posso rodar, se ativar aqui esta parte, vão ver, posso ir rodando o meu volume de corte noutro sentido e cortando, se entender, o meu objeto noutro sentido. Okay? Se desativar aqui a visualização, fico com uma visualização um pouco diferente. Okay? Esta é então uma novidade aqui em termos da representação em 3D que podemos ter aqui com os vários programas do fluxo de trabalho OpenBeam. Outra novidade aqui prende-se com a melhoria nas referências a objetos, portanto, relativas à introdução 3D. Para demonstrar essas melhorias, vou começar só por trocar aqui para o separador mobiliário, para introduzir aqui um elemento, o banco, e, portanto, estas novidades prendem-se sobretudo aqui com. Deixa-me só aqui trocar para esta introdução ao nível do 3D. Também vou falar sobre ela, mas neste caso aqui, na referência a objetos, nós agora passamos a ter aqui uma forma diferente de fazer os rastreios e passamos também a ter aqui uma interseção fictícia. Esta é nova, esta opção. Portanto, vamos aceitar. Antigamente, sempre que nós estávamos na introdução, nós detectávamos automaticamente os pontos de referência. Agora não é assim. Agora nós devemos deslocar para um ponto e quando nos deslocamos ele detecta esse ponto. Podem ver que ficou ali a verde. Eu agora sim tenho aquele como um ponto de referência. Posso ativar agora todos aqueles que entender. Basta-me deslocar, não posso só passar por cima, tenho que deixar um segundo e depois sim já me aparece. Se voltar sobre ele, ele desaparece. Okay? Ele desaparece e já não o estou a utilizar. A partir de agora, processo normal, se eu quiser introduzir isto passado uma distância, devo ativar a cotagem, etc. Introduzir isto a 1 metro, 2 metros, ou o que seja. Outra possibilidade, então, a interseção. Eu desta forma, sempre que eu prolongar agora 2 pontos, reparem, eu vou ter aqui uma interseção que é fictícia. Esta opção não existia antes. Se eu clicar agora, introduzi o banco na interseção destes 2 pontos. Neste caso é bastante útil porque temos muitos pontos de referência. No entanto, em algumas aplicações pode não ser tão útil e as pessoas podem querer utilizar a opção anterior. Nesse caso, basta ir lá e selecionar esta opção de selecionar os pontos de rastreio automaticamente e dessa forma, como podem ver, ele detecta-me automaticamente os vários pontos, começa a fazer aqui os rastreios para todos os pontos visíveis. Portanto, vou desativar esta opção. Ainda relativamente à introdução de objetos em 3D, há também uma melhoria no tratamento que damos aqui à introdução. Nós temos uma introdução que pode ser um modo 3D, portanto, onde ele vai detectar o ponto em qualquer posição no espaço, okay? Ou temos também uma opção em 2D. E unicamente em 2D é que agora passamos a ter esta opção de deslocamento, que antes também estava presente no 3D e não era tão claro. Agora nós selecionamos aqui uma vista, digamos, que queremos, normalmente uma planta, pode ser aqui o resto do chão. Ao selecionarmos o resto do chão, ele vai definir como ponto de introdução a cota, que é cota 0. Podem ver que eu tenho ativo as coordenadas de introdução, x, y, z, e o z corresponde a 0 metros. Se eu quiser introduzir com algum deslocamento face a essa cota de referência, ativo aqui e, portanto, desta forma introduziria o meu objeto à cota de 1 metro. Okay? Aqui uma diferença no tratamento destes processos de introdução de dados com a versão 2022. Outra melhoria
da versão 2022 tem aqui a ver com a gestão dos sistemas de referência do projeto. Com esta versão passamos agora a ter aqui um botão, localização geográfica e sistemas de referência, que clicando passo a poder gerir os sistemas de referência do meu projeto. Portanto, quando importamos um projeto, seja em que programa for, seja aqui no SIP Architecture, seja no SIP ECAD, seja no SIP Plumbing, para definir as águas, nós podemos agora selecionar de entre os vários modelos que tínhamos definido, qual as coordenadas que queremos utilizar. Portanto, aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo que seria o OpenBeam Site, que me está a dar umas determinadas coordenadas, e eu vou utilizar essas coordenadas. Posso utilizar essas coordenadas de forma direta, sem nenhuma transformação, portanto, posso ver as coordenadas geográficas, posso ver as coordenadas de localização e o meu edifício ficaria posicionado nestas coordenadas. Se eu quiser alterar face a essas coordenadas definidas, desativo aqui esta opção e introduzo algum deslocamento que possa fazê-lo nos 3 eixos ou alguma rotação face a esses sistemas de coordenadas. Isto é útil nas situações em que o sistema por algum motivo não está bem definido e eu preciso de ajustar na minha aplicação que estou a utilizar essas coordenadas, e agora posso fazê-lo através deste novo botão de sistemas de referência. Outra novidade que também podemos ver aqui no SIP Architecture, mas que está presente em vários programas do fluxo de trabalho OpenBeam, é a possibilidade que vai aparecer, de momento existe já em alguns programas, não em todos, mas ela vai ser estendida a mais programas, a possibilidade de nós vermos aqui o que é que queremos fazer seguidamente. Portanto, estando numa determinada aplicação, eu se clicar aqui no botão do Beam Server Center, vou passar a ver aqui uma opção que me vai dizer, se eu quiser, por exemplo, prosseguir para a parte de medições em orçamentos, devo clicar aqui e vou exportar esta obra para a plataforma Beam Server Center e abrir de imediato a aplicação OpenBeam Quantities para realizar a parte de medições e orçamentos. Ou se quiser passar para a parte de composição de desenhos, a mesma coisa, através do OpenBeam Layout, exporto a obra para a plataforma e depois dou seguimento nessa mesma aplicação. Estas são algumas novidades comuns que resolvemos destacar. Eu vou agora passar a novidades específicas do SIP Architecture, algumas quero aqui destacar. Uma delas que gostaria de destacar tem a ver, portanto, com o campo da descrição das tipologias. Portanto, vou passar aqui para o separador arquitetura, vou aqui ao botão onde nós podemos definir as tipologias de elementos construtivos, digamos que isto são os vários elementos que definimos na obra, portanto, paredes, lajes. Se vier aqui a uma delas, portanto, nós estamos a ver aqui uma laje, uma tipologia que podemos introduzir, que são as coberturas planas não acessíveis, e neste caso nós agora passamos a ter a possibilidade de adicionar uma descrição. Esta descrição depois vai estar disponível em outras aplicações para podermos utilizar e poder nos ajudar a definir a solução construtiva ou a explicar melhor a solução no OpenBeam Layout, por exemplo, em termos de desenhos. Note-se também aqui que nós temos também algumas alterações, que já vou falar, sobre a questão das texturas e das cores que podemos aplicar dentro do SIP Architecture. Elas aparecem-nos agora aqui. É possível definir as cores ou a textura para a face superior da laje, para a face inferior da laje ou para a testa da laje aqui na lateral. Okay. Portanto, estou-me a referir a estas possibilidades agora aqui dentro de cores. Portanto, as cores existiam de formas um pouco distintas, alguns elementos como escadas, etc., tinham um tratamento um pouco distinto. Com esta versão 2022 uniformizamos esse tratamento e a partir de agora, sempre que vimos aqui a um elemento, temos todas as opções. Podemos definir a cor que queremos aplicar ou podemos definir a textura que queremos aplicar. Melhoramos também aqui o aspecto da textura. Temos agora aqui vários tipos de texturas, uma biblioteca com algumas texturas já pré-definidas. Nós podemos fazer coisas que não podíamos fazer antes também, essas texturas. Podemos modificar um bocadinho o fator de escala aqui, por exemplo, 0.5, e modifica-se um pouco. É feita uma escala à textura, portanto ela tem um aspecto um pouco diferente também. Okay? Podemos fazer isso. Se voltarmos
para a janela principal, temos também opções novas, podemos girar a textura, pode ser importante no caso de textura, por exemplo, de madeira em pavimentos, para poder ajudar a ter um melhor aspecto. E no caso das paredes, por exemplo, temos também aqui um botão que permite inverter a cor, no caso das faces, para trocar as faces e rapidamente se adaptar àquilo que nós estamos a modelar. Portanto, estas são algumas das novidades que gostávamos aqui de destacar no SIP Architecture. No OpenBIM Layout, queria só destacar aqui uma novidade que nós temos. Eu vou aqui para a configuração das cenas que depois nós podemos aplicar. Vou aqui para os cortes, onde está essa novidade. Portanto, nós agora aqui, quando estamos a fazer um corte através do OpenBIM Layout, vamos ter a possibilidade de definir como queremos apresentar os vários elementos que são cortados. Podemos redefinir para toda a obra como é que queremos fazer, se é um preenchimento sólido, por riscas, da forma que quisermos, ou podemos fazer elemento a elemento. Okay? Por exemplo, se vier aqui para as lajes, vou redefinir, vou dizer que quero um preenchimento com risca normal e que quero aplicar, por exemplo, um fator de escala de 50 para ficar um pouco maior, e dessa forma, podemos ver, ele trata essa apresentação de forma diferente. Okay. Pronto. Já agora definimos aqui em estilos preenchimento o aspecto desses preenchimentos. Já existem alguns pré-definidos, mas podemos criar os nossos e configuramos assim o aspecto que queremos apresentar. Muito bem, vou passar agora então para a novidade na área da térmica, portanto, onde temos agora disponível o novo programa CIPETERM SCE CS Plus, é o novo programa para edifícios de comércio e serviços, que está de acordo com o novo regulamento da SCE, também aprovado pelo Decreto-Lei 101D, tal como o meu colega referiu, e por os vários despachos associados, incluindo o despacho 9.216, que foi recentemente publicado. Como em determinadas situações é necessário comprovar que se cumpre o regulamento anterior, também neste caso mantemos disponível para descarga o anterior programa. Basta aceder à Store da plataforma BIM Server Center, que é onde o programa está agora exclusivamente. Portanto, se viermos aqui à parte de descarregar, temos acesso à possibilidade de descarregar o novo programa, mas também, se por algum motivo for necessário, o antigo. Okay. Referir também que qualquer obra que tenham pode ser aberta com a nova aplicação também. Vou chamar então aqui a nova aplicação. O aspecto, como podem ver, é exatamente igual. E de referir que eu vou agora falar sobre as novidades deste programa face ao anterior. Tal como o meu colega Paulo Ribeira falou, brevemente será realizado um novo webinar onde serão explicados de uma forma mais aprofundada os novos programas de térmica, quer para a parte da habitação, quer para a parte de comércio e serviços. Então aqui nas principais novidades que eu gostava de referir, vou começar aqui pelos parâmetros gerais, onde nós tivemos que fazer aqui um pouco alterações do enquadramento do edifício face à nova regulamentação. Portanto, temos aqui as novas classificações, o contexto. Temos também agora aqui uma diferença, a questão das pontes térmicas planas, da simplificação que antes estava disponível de forma geral, agora só pode ser aplicada no caso de edifícios existentes. No caso de edifícios novos, vamos ter mesmo que introduzir as pontes térmicas planas, isso é também uma novidade que já vou referir aqui. Ao nível da verificação da qualidade térmica da envolvente, os requisitos da envolvente, tivemos também de fazer aqui alterações internamente a esses valores. Em termos também aqui na parte inferior, nos consumos de energia que são introduzidos de forma mais manual, pronto, foi uma alteração que tivemos também de fazer aqui e noutras partes do programa. As funções estão agora adaptadas aos novos tipos de energia, de acordo com os novos consumos definidos no manual SCE. Portanto, precisamos de alterar aqui. Estas sim são algumas das alterações aqui dentro. Se passar agora para a zona dos compartimentos, nós ajustamos também agora aqui a classificação dos compartimentos. Temos agora
úteis e não úteis apenas. Antes tínhamos aqui com consumos de energia, sem consumos de energia. Essas opções desapareceram por força do novo regulamento e temos apenas estas duas classificações. Com o regulamento foram também alterados os perfis tipo e se clicarem aqui tem essa opção para importar os perfis tipo. Agora funciona de uma forma um pouco diferente que no caso do regulamento anterior, são apenas definidos os perfis de utilização, não tanto as cargas. Nós mantivemos umas cargas por defeito, mas depois o utilizador pode sempre ajustar. Em termos de cálculo de funções que foram alteradas por trás, mas que o utilizador acaba por não ter acesso a elas ou de não as poder ver diretamente, tivemos que fazer alterações relativamente à divisão dos consumos de ventilação, por exemplo, que agora passamos a distinguir esses consumos para zonas úteis e para zonas não úteis que podemos ter no nosso edifício. Alteração dos tipos de energia levou também a alteração nas considerações das energias que os vários equipamentos vão gastando. Também precisamos de fazer aí alterações, assim como as alterações no caso das zonas não úteis, que agora passamos também a fazer o cálculo do novo BZTU, que é importante não só na verificação dos requisitos da envolvente, como também depois na exportação para o portal da ADEN e da classificação correta das várias zonas. Portanto, continuando ainda aqui e agora passando para a parte das listagens. Portanto, quando passamos agora para a verificação regulamentar, precisamos também de ter uma listagem nova e foi isso mesmo que fizemos. Adaptamos a listagem anterior e passou agora a incluir novos requisitos, como vamos poder ver. Ok, aqui está. Posso agora apresentar a listagem. Só pôr aqui um pouco mais pequena. Esta listagem segue um pouco a lógica da anterior. Passamos apenas a ter aqui novos indicadores, portanto, calculados em energia primária total, energia primária fóssil. Está aqui pendente um indicador ainda em energia primária renovável que vamos introduzir o mais brevemente possível numa próxima atualização, mas que é facilmente também calculada pelo utilizador. E temos também aqui alterações ao nível das tabelas, portanto passam agora a incluir as novas energias, portanto como tenho referido até agora, estão agora aqui presentes também na tabela. Em termos de exportação para o portal da ADEN da geração do XML, tivemos também que adaptar à nova versão, portanto esta versão já permite exportar diretamente para o portal da ADEN, exporta os dados todos, incluindo as tais pontes térmicas planas. Vou então agora voltar aqui à parte inicial e vou explicar um pouco esta questão das pontes térmicas planas. Portanto, as pontes térmicas planas devem ser modeladas apenas com mais um tramo de parede. Okay? Tem aqui um exemplo. Se selecionar, vemos estes pequenos tramos que foram modelados dessa forma e dentro do programa nós classificamos-los aqui dentro como ponte térmica plana, introduzimos a sua constituição tal como faríamos para outro tramo da parede. Uma vez que a identificamos aqui como uma ponte térmica plana, a partir daí ele tem o tratamento adequado, quer em termos de verificação dos requisitos, quer em termos de cálculo e depois de exportação para o portal da ADEN. Portanto, estas são então as principais novidades aqui da alteração do anterior programa para o novo CIPETERM SCE CS Plus. Vou ainda continuar aqui com novidades na área um pouco da térmica, porque efetuamos também aqui algumas alterações no CIPETERM Loads para a versão 2022. Incluímos uma nova biblioteca de dados climáticos. Portanto, se vier aqui importar os dados climáticos, tenho os dados da ASRAE, como tinha anteriormente, a biblioteca da ASRAE, que posso selecionar também para Portugal. Okay, aqui dentro. Mas tenho agora também uma nova biblioteca
que posso importar, selecionando aqui a localização onde me encontro, Braga, por exemplo, e ele importa os dados. Esta é a biblioteca que também já estava presente anteriormente no programa CIPCAD Map. Podemos agora aqui utilizá-la também. Outra novidade aqui no CIP Etherload prende-se com a possibilidade de agora desativar o cálculo da carga latente em aquecimento. Portanto, isto era é comum em aquecimento não considerar esta carga latente, portanto, e agora temos esta possibilidade de a desativar. A maior parte dos sistemas são sistemas radiantes. Outra novidade também prende-se com um novo botão para gerar diretamente uma listagem de cargas térmicas, portanto, que nos permite configurar quais queremos, quais não queremos considerar. Portanto, podemos fazer o resumo, listar de forma detalhada cada uma das zonas, incluir ou não incluir gráficos. Vou desativar aqui, por exemplo, desta forma, gero uma listagem mais adaptada, um resumo apenas e não uma listagem mais extensa, onde está feito o resumo por as várias zonas que eu tenho do meu edifício, de acordo com a hipótese que eu tinha selecionado anteriormente. Neste caso só tenho uma e aparece-me aqui. E, portanto, desta forma, termina a apresentação das novidades na área da térmica. Vou passar agora para a parte de medições e orçamentos. Vou passar aqui para o Arquimedes. E dentro desta área de medições e orçamentos, vou destacar aqui algumas novidades. A primeira das quais prende-se com um tratamento diferente que estamos agora a dar aos resíduos. Portanto, recordo que o gerador de preços, a nossa base de dados, possui informação sobre os índices de resíduos para os vários trabalhos. Índices esses que desde há várias versões, desde há vários anos, podem ser consultados, trabalhados, exportados dentro do Arquimedes. No entanto, a novidade agora é o facto de nós podermos exportar e importar esses dados através do formato standard, do formato BC3, ou a norma chama-se FIA-BDC. Portanto, quando eu exporto, eu posso incluir esta informação. Portanto, é feito um tratamento e é exportado estes dados de acordo com esta norma BC3. Isto permite-me não só exportar agora a partir do Arquimedes, como também o contrário, portanto, importar quando tiver a importar, podemos ver aqui, aparece agora a opção resíduos. Portanto, isto é importante porquê? Porque agora vamos poder também comunicar esta informação com outros programas do fluxo de trabalho OpenBeam que utilizam principalmente o formato BC3. Portanto, estou aqui a falar do OpenBeam Quantities, que nos vai permitir então agora ler esta informação caso ela venha diretamente do Arquimedes ou até diretamente da base de dados do gerador de preços que mostro agora aqui. Portanto, se nós tivermos um gerador de preços e exportarmos a informação diretamente para o OpenBeam Quantities, essa informação vai também já levar a parte dos resíduos. Outra alteração que se vai notar significativamente aqui no Arquimedes tem a ver com a parte do tratamento diferente que estamos agora a dar à importação dos textos do gerador de preços. Anteriormente, se eu vier aqui só selecionar um artigo no gerador de preços, tem aqui aberto ao lado, nós, portanto, como sabemos, temos um texto que identifica, por exemplo, aqui o trabalho, na parte superior, aquilo que chamamos um resumo. Temos aqui um pequeno texto muito curto que rapidamente nos permite saber o que é que se trata, neste caso, de um núcleo ou de uma parede de betão armado. É esse texto que estamos aqui exatamente a importar, núcleo ou parede de betão. E na parte inferior, que é normalmente o texto que é apresentado em listagens, temos o resumo, que explica. Portanto, este tem como funcionalidade basicamente e rapidamente em ecrã percebermos o que é que nós estamos a falar e depois, se quisermos apresentar um texto normal, um pouco mais extenso no orçamento, na listagem do orçamento, será este texto aqui de baixo. O que acontece é que anteriormente estes textos eram os mesmos, em cima e em baixo, então nós vimos aqui um texto maior e tornava-se mais difícil às vezes identificar o tipo de trabalho. Agora vai-nos aparecer o texto de cima, que nós vemos aqui no gerador de preços, é o texto que nos vai aparecer aqui,
pode acontecer estas situações onde ele vai aparecer um pouco repetido, núcleo, parede, mas depois, ok, podemos alterar perfeitamente aquilo que queremos, porque neste caso é efetivamente um núcleo, e em cima é que era uma parede, e nós podemos ajustar assim os nossos textos, e desta forma rapidamente também ajustamos o que estamos a ver no ecrã. Portanto, estas são algumas das novidades que queria destacar aqui nesta área do Arquimedes. Vou agora destacar novidades no módulo de conexão com Revit, módulo de extração de orçamentos e medições de modelos de Revit. E para isso tenho aqui uma outra obra, e vou abrir aqui a janela de mapeamento, que se chama janela de atribuição de artigos e extração de medições, onde nós fazemos o mapeamento, portanto, uma atribuição de elementos do modelo de Revit a artigos do nosso orçamento. Então, algumas das novidades aqui, existem várias, mas eu vou destacar também só algumas, prendem-se essencialmente aqui com esta parte de novas janelas que foram adicionadas aqui. O filtro foi também ajustado, portanto, nós podemos filtrar o nosso modelo que queremos com filtros por categoria, por fases, por níveis, etc., para nos ajudar a medir exatamente aquilo que queremos medir, porque o nosso modelo pode ser bastante complexo. Podemos agora, esta parte é nova também, criar filtros específicos para depois utilizar na medição dos vários artigos. Portanto, e estes filtros que antes só existiam artigo a artigo, nós podíamos vê-lo, mas não os poderíamos gerir desta forma, agora passam a ter aqui uma janela que nos permite gerir e configurá-los de uma forma mais global. Outra das novidades aqui no seguimento é também a criação de propriedades personalizadas. Nós podemos criar propriedades que podem nos ser úteis para depois ajudar a medir ou até a filtrar elementos. Portanto, temos aqui um exemplo, poderíamos dar indicações do alto de medição, por exemplo, e depois poderíamos filtrar os elementos por alto de medição para rapidamente poder confirmar as medições de um alto de medição de obra aqui. E, por fim, também surge-nos agora uma janela onde podemos ver numa única tabela todo o mapeamento feito. Portanto, vemos os vários elementos, as entidades aqui e a atribuição que está feita, ou o mapeamento que está feito aos vários artigos. Isto pode ser útil, depois podemos exportar de alguma forma esta tabela e analisar, se quisermos, os nossos dados. Ainda aqui dentro, de referir que também melhoramos esta questão das tabelas, da consulta das medições aqui. Portanto, quando nós estamos a trabalhar, podemos aqui clicar e trocar. Agora aqui, só pôr deste lado ou deste lado. Posso ir, então aqui, trocar a tabela entre as várias que posso ter. Posso ter a tabela de medição e posso depois, se vier aqui, trocar entre outro tipo de tabelas aqui. E por fim, deixem-me só também referir que temos a possibilidade de agora guardar as alterações que fazemos. Anteriormente nós poderíamos ir ajustar esta janela, aqui para cima e para baixo, e uma próxima vez que voltássemos a esta janela, perdíamos este ajuste. A partir de agora este ajuste vai ser guardado e vai ficar, o que também se torna bastante útil por causa aqui dos ajustes em termos das descrições e dos tamanhos dos textos. Então, para finalizar, vou só mostrar aqui um pouco o resumo das medições, das novidades na área do gerador de preços e também dos módulos de pormenores. Portanto, em termos do gerador de preços, portanto, nós temos várias novidades até o momento. Estivemos a trabalhar na atualização das tabelas de preços de 14 fabricantes diferentes. Esta versão já traz melhorias quer ao nível dos catálogos destes fabricantes, mas também das tabelas de preços deles. Fizemos também melhorias ou reestruturações dentro do capítulo de coberturas. Passamos agora a ter também as coberturas planas mais organizadas, portanto, acessíveis de um lado, não acessíveis do outro, ventiladas e não ventiladas, e também sob suporte de madeiras. Portanto, tudo isto foi reestruturado, os artigos também dentro foram obviamente reestruturados e foi feito algum trabalho nesta área. Não
foi exatamente nesta versão, mas tem sido já um trabalho ao longo dos últimos meses, mas temos tido o cuidado de acrescentar ao gerador de preços artigos que contemplam a sustentabilidade e a eficiência energética. Podem ver só aqui um pequeno resumo, quer de materiais que temos presentes dentro do gerador de preços, quer também de sistemas. Portanto, estamos a falar de materiais como madeiras, como materiais de origem vegetal, quer tintas, temos também isolamentos térmicos, etc. Temos tido essa preocupação de procurar esse tipo de materiais e também de sistemas aqui, como podem ver. Temos vários sistemas térmicos, fotovoltaicos, de geotermia, etc. Podem procurar dentro da base de dados que encontram vários sistemas e artigos que envolvem a sustentabilidade e a eficiência energética. E por fim, resta-me falar da área de pormenores construtivos, que está também associada ao gerador de preços. Lançamos com esta versão 2022 um novo módulo de revestimento exterior de fachada ventilado de réguas ou ripas de madeira, que apresenta alguns pormenores, como podem ver aqui à direita, e melhoramos também os pormenores dos sistemas de impermeabilização. Aqui acrescentamos 13 novos pormenores. Vemos só aqui um exemplo de um deles, mas tivemos a trabalhar em 13 artigos que passam agora também a gerar os respectivos pormenores construtivos, com a explicação de como será aplicado exatamente determinado sistema ou determinado acabamento. E desta forma termino a apresentação das novidades aqui na minha área. Tal como o colega referiu, qualquer questão que queiram colocar, acrescentem no chat ou no botão das questões, que nós responderemos. E termino então aqui esta parte, termina assim a apresentação do webinar. Vou passar agora a palavra ao meu colega para ir respondendo a algumas questões que penso que já foram colocando. E aqui estamos outra vez. Estou aqui a ver aqui já algumas questões, nomeadamente algumas questões de térmica, relativamente à térmica, desde já relativamente ao webinar que se vai realizar, o próximo. Portanto, será um webinar destinado à execução de um exemplo prático, quer de um edifício de habitação, quer de um edifício de comércio e serviços. Brevemente será anunciado esse webinar. E nesse webinar, portanto, vai ser executado estes dois exemplos e vamos abordar em pormenor a introdução dos dados e depois também a saída de resultados desses programas. Eu sei que aqui, pronto, existem aqui algumas perguntas, por exemplo, o João indica se o antigo programa RH tem a nova legislação implementada, a 101D. Portanto, aqui, relativamente à nova legislação, foi criado um novo programa, que é o CIPTERM SE-AB. Portanto, eu aproveito para ir aqui ao BIM Server Center, à Store, e portanto, se eu procurar por SE, der Enter, eu vou encontrar aqui o CIPTERM SE-AB de habitação e, portanto, este programa é que inclui a nova legislação 101D. O anterior mantém-se na mesma para descarga e no qual foi, como eu disse, foi criado um botãozinho que se introduziu para se poder exportar obras deste programa para o novo programa. Vamos ver outra vez mais algumas questões.
Existe também, fala aqui também sobre a questão das PTPs, portanto eu se calhar aqui deixaria depois para esse webinar, aliás porque nós temos formas diferentes, se for para a introdução de pontes térmicas planas no programa de habitação ou no programa de comércio e serviços, são de formas diferentes a sua introdução. O Ricardo falou há pouco como no programa de comércio e serviços como é que se iriam introduzir. No caso do programa de habitação, mantém-se na mesma a sua introdução. Portanto, eu posso mostrar aqui no programa de habitação. Portanto, as PTPs podem se definir no mesmo local onde tem e depois introduzirem da mesma forma como se introduzia no programa da RH. Acrescentou-se foi aqui a questão de se poderem introduzir PTPs horizontais. Isso é que é novo. Depois também relativamente às PTPs de caixa de store, portanto dentro dos envidraçados temos a possibilidade de definir então a PTP da caixa de store e, da mesma forma como acontecia anteriormente com o RH. Outras perguntas relativamente também aqui o Luís, fiquei curioso com o comando de filtrar pilares, portanto podemos filtrar os pilares e só aparecem os pilares filtrados. Depois podemos aplicar outros comandos. Pronto, é exatamente esse o objetivo deste comando, filtrar pilares. É em obras, vamos supor, com bastantes pilares e poderemos dizer ao programa que pilares que nascem num determinado, por exemplo, planta, e queremos indicar que esses pilares são todos sem vinculação exterior, por exemplo. Então eu posso filtrar os pilares que nascem nessa planta e ao mesmo tempo depois ir aplicar o comando de vinculação exterior e selecionar esses pilares em janela e dessa forma aplicar de imediato essa opção, esse comando. Assim não correrei o risco de me enganar em algum pilar que não queria que fosse sem vinculação exterior. Quem diz vinculação exterior diz outra propriedade qualquer, diz coisa de encastramento, etc. A grande vantagem, no fundo, é essa. Relativamente também também de térmica que se permite ler modelos de arquitetura do CPCAD Map, sim, o funcionamento é igual ao anterior programa de térmica, portanto, se tivermos um modelo do CPCAD Map, podemos perfeitamente depois exportar para o programa de térmica. Eu estou aqui ao mesmo tempo a tentar, porque a janela é pequenina, a visualizar mais algumas questões. Existe também qual o objetivo do programa CPLux. Pronto, é assim, este programa às vezes parece que passa um bocadinho ao lado, mas ele é bastante importante, nomeadamente nas certificações energéticas dos edifícios, comércios e serviços, uma vez que é já no anterior regulamento, mas também neste, no próprio manual da SCE, refere a necessidade do cumprimento dos requisitos relativos à iluminância e à densidade de potência ao nível da iluminação. E principalmente, portanto, como eu disse, em edifícios comerciais e serviços, e este programa permite efetuar esse estudo luminotécnico de forma a que se cumpram esses requisitos direcionados no manual da SCE. Também falam aqui sobre uma outra opção relativamente à armadura contínua nos muros. Se altera alguma coisa no modelo de cálculo, não, o modelo de cálculo é o mesmo, portanto, apenas altera é o desenho das armaduras e a respectiva listagem das mesmas. Portanto, nós no CPCAD, muitas vezes, quando temos plantas intermédias, vamos supor, entre o grupo fundação e o grupo, a planta da cave e o teto da cave, vamos supor, não é? E entre essas duas plantas, tinha outros grupos, porque queria introduzir uma rampa ou queria introduzir algo, uma fundação a nível superior, vamos supor. E essas plantas intermédias, depois no desenho dos muros, o que ia fazer era cortar, interromper as armaduras desses mesmos muros, quando efetivamente não existiam lá nenhuma laje a interromper a interromper essas armaduras. Daí que agora é possível, como eu disse, indicar que em determinados muros
que em determinadas plantas a armadura é contínua. Deixa mais aqui algumas. Aqui mais um. Aqui vou deixar para o Ricardo, que é do Comércio e Serviços. Aqui agora, vou passar então, vou aproveitar agora e vou passar para o Ricardo relativamente à parte do comércio e serviços, que já estão aqui algumas perguntas sobre isso. Desde já, portanto, e o tempo também. Passar então, só um segundo. Ora, então vou agora responder aqui algumas questões que foram feitas mais na minha área. Aqui o Vasco pergunta se podíamos elaborar um pouco mais a questão da definição dos equipamentos. Imagino que seja dentro do próprio Rex Plus, não é claro se é no Rex Plus, portanto, na parte, aliás, não no Rex Plus, mas na parte de comércio e serviços ou na parte de habitação. Se for na parte de comércio e serviços, os sistemas são definidos aqui através do novo sistema de climatização que tanto pode ser adicionado de uma forma central, sistemas centrais, através destas opções, escolhendo o tipo de sistema, se é por ar, se é por água, etc. Ou também de forma mais direta, no caso das unidades terminais, em que podemos adicionar, em alguns casos, unidades diretas, como por exemplo, de expansão direta, uma unidade split de ar-condicionado ou o que seja. Okay, funciona desta forma. Tem ainda já agora disponível um assistente que, através de um conjunto de perguntas, o utilizador pode rapidamente introduzir os equipamentos que tenha na sua própria obra. Outra questão aqui colocada por Jorge, a definição das PTPs nas caixas de store. No caso, pronto, as caixas de store já têm essa opção diretamente. Se eu vier aqui aos vãos envidraçados e editar, dentro daqui das pontes térmicas planas, eu posso definir aqui a caixa de store, PTP, e definir a constituição dessa PTP na caixa de store. Portanto, isto julgo também tratar-se no caso de comércio e serviços aqui. Sim, até pela questão seguinte, que é se o programa Cipeterm SAS Plus já prevê as alterações previstas no despacho mais recente, no 9.216. Sim, tal como falei há pouco, já inclui essas alterações aqui dentro do programa, tal como foi referido. Outra questão aqui, portanto, por Pedro, um pouco mais extensa. Portanto, é a questão da exportação para o portal da ADN. Ok, se precisar de exportar, sim, pode terminar no SCE Plus, ou seja, em termos de tratamento, aqui é um pouco diferente do caso de habitação, no caso de comércio e serviços. No caso de comércio e serviços, o que nós fazemos é simplesmente abrirmos a obra anterior. Ao abrir a obra anterior e ele atualiza, podemos fazer o que quisermos e depois exportar. E agora sim já exporta de acordo com o novo esquema de XML previsto.
Sim, aqui mais outra questão. Só aqui um pouco sobre ainda a parte do Arquimedes, se já exportamos, se a exportação já está adaptada à nova versão Revit 2022. Sim, o módulo já está adaptado a essa versão e às anteriores, portanto permite exportar, desde que estejamos na versão 2022. Okay? Aqui também uma questão aqui um pouco sobre a licença que posso esclarecer também. No caso do comércio e serviços, para utilizar este programa apenas necessitam de estar atualizados. Portanto, exatamente quem tinha acesso à anterior versão, Cipaterm Rex Plus, e esteja atualizado na versão 2022, tem acesso a esta nova versão. O mesmo acontece no caso da habitação. E aqui uma última questão habitual, se o webinar vai estar disponível. Sim, depois do webinar vai estar disponível a gravação diretamente no nosso site. E com isto penso que respondemos às principais questões que fomos aqui levantado. Alguma questão será respondida por e-mail, alguma questão adicional. Portanto, chegamos então ao fim desta sessão. Despedimos, agradecendo a vossa participação. Uma boa tarde a todos.